Bom, gente, vamos lá então dar prosseguimento na nossa aula de motobombas, né? Na última aula, na parte 1, nós vimos sobre a questão da escolha das bombas, e agora vamos ver mais sobre a questão da curva característica das bombas, vamos ver como que a bomba vai funcionar, né? Porque eu vou mostrar aqui para vocês que a bomba pode funcionar em diversos pontos, tá certo? E esses pontos a gente vai descobrir como? Através das curvas características. O que é essa curva característica, pessoal? Curva característica nada mais é do que curvas são obtidas pelos próprios fabricantes, tá? São ensaios dos fabricantes. E nessas curvas tem a relação da altura manométrica com a vazão. Tá? Então, melhor do que ficar falando aqui, eu vou mostrar para vocês o que é uma curva característica de uma bomba. Tá? Isso aqui é uma curva característica de uma bomba. Tá aqui o modelo da bomba, tá? Cada fabricante tem o seu modelo. Essa aqui é a rotação da bomba, tá? Cada bomba tem a sua rotação. E aqui no gráfico nós temos a altura manométrica da bomba, tá? Nesse eixo Y, tá aqui, ó, a altura manométrica em MCA. E temos a vazão em metro cúbico por hora, tá certo? E aí, gente, vocês podem perceber aqui que a gente tem várias curvas, ó, essa curva aqui, essa curva aqui, essa outra e essa outra. Essas são as curvas características da bomba. Pô, professor, mas por que tem várias curvas? Ó, tá vendo esse número aqui? 152, 178, 203, 229, 254? Tá? Não sei se vocês vão estar conseguindo ler aí, mas isso aqui é o diâmetro do rotor. Lembra lá na aula que no início que eu falei que a bomba tem um rotor, né, que é o responsável por girar, tá certo? Também chamado impelidor. Se não está lembrando, volta lá na aula 1, tá certo? E vê lá, também tem na descrição do vídeo como funciona a motobomba, lá no vídeo em espanhol, lá chama impelidor. Tá certo? Mas é esse aqui, ó. Esse aqui é o diâmetro do rotor. Então, dentro da carcaça, dentro da bomba, nós podemos ter diâmetros do rotor de vários tamanhos, tá certo? Então, se o diâmetro é pequeno, olha aqui, ó, a bomba fornece menor pressão, que é menor altura manométrica, e menor vazão. À medida que o rotor vai aumentando, esse aqui é 152, esse aqui é 254. Olha aqui, ó, esse aqui já fornece pressão, ó, lá na casa dos 30. Ó, pressão aqui na casa dos 30, na casa dos 25, enquanto esse menorzinho aqui fornece pressão abaixo de 10. Tá certo? Esse aqui fornece vazão até no máximo 25 metros cúbicos por hora, enquanto esse consegue fornecer até 40 metros cúbicos por hora. Mesma bomba, tá certo? Mesma vazão, mesma rotação, perdão, tá certo? Aqui, ó, mesma bomba, mesma rotação. A única coisa que altera é o quê? É só o diâmetro do rotor. Então, quanto maior o diâmetro do rotor, maior, né, maior pressão e maior vazão ele fornece. Tá certo? Essa é uma curva característica de uma bomba. Pessoal, o que é essas linhas aqui? Essas linhas aqui, gente, é o que nós chamamos de linhas de isoeficiência ou isorrendimento. Tá? Então, dependendo aonde a bomba estiver trabalhando, em qual curva, vamos dizer que eu estou nessa curva aqui de 254. E ela vai estar trabalhando num ponto aqui, ó, nesse ponto bem aqui. Então, essa bomba vai estar trabalhando uma eficiência aqui próxima a 53%. Por quê? Tá vendo essa linha aqui, ó? Ela é 52%. Então, aqui seria 53%. Vamos dizer que eu estou agora nessa linha aqui, ó. Nessa linha, e vou estar trabalhando nesse ponto aqui, ó. Ó, a eficiência nesse ponto é de 45%. Tá certo? Então, essas linhas são linhas de isoeficiência ou isorrendimento. Tá? Nesses pontos, o rendimento da bomba equivale a essa percentagem aqui em cima. 40, 45, 48, 50. E aí, vai depender de cada bomba, vai ter a sua eficiência. Tá certo? É essa a eficiência da bomba. Tem essa linha vermelhinha aqui, é o NPSH. Tá certo? Isso aqui eu vou falar mais na frente, que é quando a gente for trabalhar com a cavitação da bomba. Beleza? Então, essa é uma curva característica da bomba. E aí, o que vai definir se você vai trabalhar nesse rotor, nesse, né, em qualquer um desses? É isso que a gente vai ver.
tá certo? Em qual rotor desse que a gente vai trabalhar. Então, primeiro, vamos mostrar aqui um pouco sobre a curva característica da bomba, tá? Primeiro, gente, a rotação do rotor, ela tem influência no desempenho da bomba. Se você tiver uma mesma bomba igualzinha, uma roda 1750 RPM e a outra roda 3500 RPM, você vai ter curvas parecidas com essa aqui, ó. Aqui roda menos, vai ter menor pressão e menor vazão, e aqui roda mais, ela vai ter maior pressão e maior vazão. Tá certo? E nós vimos também o diâmetro do rotor, tá certo? O diâmetro do rotor, né? Quanto maior o diâmetro do rotor, maior pressão e maior vazão, tá certo? E com o diâmetro menor, você tem menor pressão. É o que a gente viu aqui, ó. À medida que a gente aumenta o tamanho do rotor, né? Você trabalha aqui com áreas de maior pressão e maior vazão, tá? Então, aqui está um exemplo, né? De curva característica com diâmetro de rotor diferente. Então, o diâmetro 1 aqui é o maior que o 2, que é maior que o 3, que é maior que o 4, que é maior que o 5. Tá certo? Então, aqui, ó, tá o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Beleza? Geralmente, pessoal, tá? É bastante prático. Os fabricantes, eles já colocam tudo num gráfico só, né? Então, aqui ele já põe a curva característica da bomba, já põe a eficiência e já põe o NPSH, tá? Mas tem outros fabricantes que fazem diferente, tá? Que outra curva característica da bomba, tá? Outra rotação, tá certo? Olha aqui essa bomba, já tem eficiências aqui até de 84%, tá certo? 80%, 60%, é uma bomba que oferece rotação maior, mas olha aqui, ó, ela trabalha com vazões bem maiores, ó, até 1000 metros cúbicos por hora, tá certo? Fornece também pressão, aqui ó, pressão maior, correto? Tem empresas que não fornecem a curva característica, né? Ela fornece tabelas. Então tá aqui ó, a altura manométrica da bomba e para cada altura manométrica você tem a vazão, tá certo? Com isso aqui você constrói a curva, tá? Essa aqui é de outro fabricante, da Schneider, tá certo? Então, dependendo aqui, você tem vários modelos de bomba, tá certo? A potência da bomba, se ela tem qual estágio que ela tem, se é um estágio, dois estágios, né? Lembrando lá que a gente pode ter vários rotores, tá certo? E aí, ela já dá, ao invés de um gráfico, ela dá uma tabela, tá certo? Se vocês perceberem, gente, quanto maior a pressão, vamos voltar aqui no gráfico. Olha aqui, ó. Vamos pegar essa curva aqui de 381 milímetros de diâmetro, o diâmetro do rotor, essa linha aqui, ó. Tá certo? Olha, ela fornece um rotor, uma pressão, uma altura manométrica de 70 com vazões pequenas. Vamos pegar aqui, ó, a vazão de 200. Ó, eu pego a vazão de 200, ela fornece quase aqui uma pressão de 70 MCA. À medida que eu vou abrindo o registro, tá certo? Começa a passar mais água, o que acontece? Ó, a vazão aumenta, vamos pegar aqui, ó, vazão de 800. Pega a vazão de 800, ou seja, passa mais água, mas o que acontece com a pressão? Diminui, agora ela fornece só 60. Tá certo? Se eu aumentar mais a vazão, vou aumentar a vazão agora para 1000. Correto? Ó, aumentei para 1000. Agora ela me fornece uma vazão aqui menor que 50, 48. Tá? Então, esse é o comportamento da curva. Quanto maior a vazão, tá? Então, nesse eixo X aqui, ó, quanto maior a vazão, quanto mais eu caminho para cá, menor tende a ser a altura manométrica. Por isso, né, quando você abre a bomba só um pouquinho, você tem uma pressão bem grande, tá certo? Porque tá passando pouca água, tá certo? Outras empresas, aqui é um catálogo que mostra a potência que a bomba absorve, né, que ela está exigindo. Então, olha aqui, à medida que, na verdade, aqui não está os valores de vazão, mas estaria aqui, ó, nesse eixo X, à medida que eu vou aumentando a vazão, mais a bomba vai consumindo potência, tá certo? Então, por exemplo, aqui você tem os diâmetros do rotor, já vão familiarizando com isso aqui, ó. Então, aqui um diâmetro de 239, 224, 203. Vamos pegar esse 239.
Se eu estiver trabalhando com a vazão aqui embaixo, tá? Não sei qual que é esse valor, vamos dizer que é 100. A bomba está exigindo lá 75 CVs de potência. Se eu vou lá estar trabalhando agora com a vazão de 200, agora ela já está exigindo uma potência lá de quase 120 CVs. Tá certo? Ou seja, uma bomba, dependendo da forma que ela está trabalhando, se está exigindo mais dela, ela vai absorver maior potência, ela vai gastar mais energia, tá certo? Então isso aqui também, as curvas características fornecem para a gente qual que é a potência que ela vai fornecer. Então essa, gente, é a curva característica da bomba. Vamos agora estudar a curva característica da tubulação. Tá? Curva característica da tubulação. Que doideira é essa, gente? Curva característica da tubulação é uma curva também, tá? Só que ela vai relacionar a perda de carga com a vazão que passa na tubulação. Então, é uma curva que vai relacionar perda de carga com vazão. Se vocês se lembrarem, essa é uma relação direta, não é? Quanto maior a vazão, o que vocês acham? Maior a perda de carga, não é? Se vocês lembrarem lá da equação de Hazen-Williams, vocês lembrarem lá 10,641 da vazão elevada a 1,85, não era? Então, quanto maior a vazão, maior a perda de carga. Essa curva, gente, guarda isso aqui, ó. Ela vai ser importante para a gente descobrir o ponto de trabalho da bomba, tá certo? Por quê, gente? Olha aqui, ó. Vamos dizer que você vai trabalhar com essa bomba que você comprou nesse diâmetro de rotor aqui, ó, 381. E você quer saber aonde que minha bomba vai trabalhar. Porque será que ela pode trabalhar aqui? Ela pode trabalhar aqui? Pode trabalhar aqui? 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 Em vários pontos. Vocês concordam comigo? Desde uma vazão de 1000 metros cúbicos por hora até uma vazão aqui de 100 metros cúbicos por hora. Então, eu tenho que saber em qual ponto a minha bomba vai trabalhar. Para eu descobrir isso, eu preciso traçar a curva característica da tubulação, tá certo? O que acontece, gente? O que é a curva característica da tubulação? Olha esse gráfico aqui, gente, tá? Esse gráfico aqui é da altura manométrica, tá certo? A altura manométrica aqui no eixo Y, e aqui eu tenho a vazão, tá certo? Aqui eu tenho a curva característica da bomba, tá? Que eu mostrei para vocês. Aqui só tem uma curva, tá? Mas geralmente quando a gente pega do fabricante, a gente vai ter várias curvas. Então eu tenho aqui essa curva característica da bomba, tá? Para eu achar o ponto de trabalho, eu tenho que traçar a curva característica da tubulação. Tá aqui, ó, é essa curva. No encontro, né, nesse ponto de intersecção, tá? No ponto de intersecção dessas duas curvas, nós temos o ponto de trabalho. Então, aonde essas curvas vão se encontrar é que nós vamos ter a vazão que a bomba vai trabalhar, tá aqui, essa Q0 é a vazão que ela vai trabalhar, e a altura manométrica, né, que é a pressão que ela vai fornecer. Tá certo? Ó, a curva característica da bomba, quem fornece é o fabricante. A curva característica da tubulação, quem calcula é você. Tá certo? A gente vai aprender a calcular essa curva característica da tubulação. Por quê? O próprio nome já fala, depende da sua tubulação. Vai depender da tubulação, do tipo de material, né, do diâmetro da sua tubulação. Então, cada uma vai ter uma característica, tá certo? Aqui está a equação da curva característica, mas eu vou mostrar para vocês aqui passo a passo. Tá certo? Olha aqui, gente. Está lá a nossa equação de Hazen-Williams. Se vocês pegarem aqui, ó, vocês vão lembrar dela. Vamos dizer que você colocou uma determinada tubulação. Tá lá, você instalou uma tubulação, vamos dizer, de 100 milímetros, tá? Tem um determinado comprimento, pode ser 1000 metros, o material é o PVC. Então, olha aqui para mim, pessoal. Olhar para mim é ótimo, né? Vocês concordam comigo que o comprimento não é constante? Você colocou, você vai colocar essa tubulação. Beleza. Se colocou o PVC, não é constante? Porque o material não vai variar, né? A característica dele. O diâmetro também não é constante? Beleza. A única coisa que vai variar vai ser o quê? Vai ser a vazão. Vocês concordam comigo? Se passa pouca água, você abre pouco o registro, passa pouca vazão.
Ou seja, se passa uma pequena vazão, você tem uma pequena perda de carga, correto? Se você abre agora o registro tudo, você aumenta a vazão. Se você aumenta a vazão, aumenta a perda de carga. Tá certo? Então, vocês concordam comigo que isso tudo aqui é uma constante? 10,641 é constante, o comprimento da tubulação é constante, o C é constante e o diâmetro é constante. A única coisa que não é constante é a vazão, tá certo? Então, tudo isso aqui eu chamo de K, de constante, tá? Isso aqui é a constante da vazão elevada a 1,85, tá certo? Se vocês lembrarem, né, lá na aula 1, eu falei que a altura manométrica é o quê? É a altura geométrica mais a perda de carga mais a pressão, tá? Tá aqui, ó, essa equação, não é? Então, a altura geométrica era o desnível, né? Seria a cota de água de onde eu vou tirar até onde eu vou levar. Então, tem um determinado desnível, é a altura geométrica. Esse HT é a perda de carga que vai ocorrer. E esse aqui é a pressão no final da tubulação. Se você não precisa de pressão no final, isso aqui é zero. Ou vamos dizer que você precisa lá de uma pressão para tocar um sistema de irrigação, ou para que a água gere oxigenação lá no tanque. Você vai lá e precisa de 10 MCA de pressão. Então, você precisa aqui de uma pressão no final. Correto? Então, beleza. Então, substituindo aqui, ó, a gente tem que a perda de carga, nós podemos substituir por K, que é a constante da vazão elevada a 1,85. Então, é assim que a gente obtém a curva característica da tubulação, tá certo? Através dessa equação. Então, o que a gente vai ter que fazer? Achar o valor de K, tá certo? Isso aqui eu vou fazer o exercício e vai ficar mais claro para vocês quando nós formos fazer, tá? Então, aqui, né, na verdade, a curva característica da tubulação vai ter essa conformação, tá certo? Quando a vazão é zero, né, ou seja, se a vazão aqui é zero, a perda de carga é zero, então a altura manométrica é igual à altura geométrica. Então, ela começa aqui, ó, tá certo? Ela começa nesse ponto. À medida que a vazão vai aumentando, ou seja, a vazão é pequenininha, a perda de carga é pequena. Então, à medida que a vazão aumenta, a perda de carga aumenta e a equação, a curva, sobe, né, nessa forma aqui, tá certo? Vamos aqui pegar alguns exemplos para vocês verem a questão do cálculo da altura manométrica, tá certo? Ó, eu tenho a cota da água no nível 6, né? A bomba vai ficar na cota de nível 10, ou seja, eu tenho uma altura de sucção aqui de quanto? 4 metros, né? E quero levar a água até um reservatório a 40 metros de altura. Beleza? O diâmetro da sucção eu não dimensionei, já dei aqui para vocês, é 125. Tá? O comprimento dele vai ser de 12 metros, tá? Então isso aqui é 12 metros. O diâmetro do recalque é 125 e o comprimento do recalque é 450. Tá? O que é o comprimento do recalque? É essa saída aqui, ó. Tá certo? Comprimento da sucção, isso aqui, ó, 12 metros, essa tubulação. Ó, se vocês lembrarem, o diâmetro do recalque é 100 e o da sucção é o imediatamente superior, correto? Então, é o maior. Esse é 100, o da sucção 125. Eu vou bombear uma vazão de 12 litros por segundo, tá? Transformando isso aqui para metros cúbicos por hora, dá 43,2 metros cúbicos por hora. Como é que eu faço isso, gente? Vocês têm que lembrar que 1 metro cúbico eu tenho 1000 litros. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Tá certo? E 1 hora eu tenho 3.600 segundos. Mas se vocês já quiserem uma dica, o que vocês fazem? Vocês multiplicam por 3,6. Tá certo? Então, pegar lá, ó, 12 vezes 3,6, dá lá. Tá certo? Então, é uma forma já direta de vocês fazerem isso. A tubulação vai ser um de ferro galvanizado, o C é de 130. Tá? E a altura manométrica, nós já vimos, vai ser o quê? Vai ser a altura geométrica mais a perda de carga. Nesse caso aqui, eu vou
Vamos pegar lá, o que é a altura geométrica? Vai ser a altura do recalque mais a altura de sucção, tá? Qual que é a altura do recalque? Ó, eu saio da cota de 10 e vou para a cota de 40, correto? Então, tenho uma altura aqui de 30 metros. Qual que é a altura da sucção? Eu saio da cota 6 e vou para a cota 10, então tem a cota aqui de 4 metros. Então, eu tenho a altura geométrica de 34. Ou, se você quiser fazer direto, ó, é só pegar aqui, ó, 40 menos 6. Não é? Não é a diferença total? Vou sair da cota de 6 e vou para 40. Eu tenho que subir 34 metros. Essa é a minha altura geométrica. Tá certo? Tá aí a altura geométrica. Nesse exercício, pessoal, eu estou desconsiderando as perdas de carga localizada. Tá certo? Mas, na prática, a gente não desconsidera. Tá? Que eu só estou fazendo em função só de exercício para ficar mais rápido para a gente. Então, vamos calcular as perdas de carga. Vocês concordam comigo que eu vou ter perda de carga aqui na sucção e vou ter perda de carga aqui no recalque? Não é? Então, vamos calcular a perda de carga no recalque. Está aqui a equação, ó. 10,641. A vazão, né, 12 litros. Passando aqui para metros cúbicos por segundo. Tá? Lembrando lá a equação de Hazen-Williams que eu falei com vocês que a gente ia levar ela até o final. Tá aí, ó. Vazão em metros cúbicos por segundo, o C é 130 e o diâmetro é de 100 milímetros, tá aqui, ó. E o comprimento dela é de 450 metros, correto? Resolvendo isso aí, a gente vai ter uma perda de carga de 12 metros, tá certo? Então, eu vou perder 12 MCA de pressão aonde, gente? Nesse comprimento. Quando a água sai daqui, ela perde 12 de pressão para percorrer tudo isso aqui. E na sucção, gente? Vamos calcular também a perda de carga na sucção. Tá aqui, ó, 10,641. A vazão é a mesma, né? O que entra aqui na bomba é o mesmo que sai aqui, correto? O C também é 130, ferro, aço galvanizado, só que o diâmetro da sucção, cuidado, gente, o diâmetro da sucção é diferente, ele é 125, tá? Ele é 125, tá? O comprimento é 12 metros, que o comprimento da sucção é 12 metros. Resolvendo isso aí, eu tenho 0,11, tá? Então, a minha perda de carga total é 12,3, tá? Essa é a perda de carga distribuída devido ao atrito aqui, ó, ao longo dessas tubulações. E aí, gente, na prática a gente considera também as perdas de carga localizadas, que na verdade eu desconsiderei aqui, mas na prática a gente considera, tá certo? Então, qual que é a altura manométrica que a minha bomba precisa fornecer? Ó, eu tenho que vencer 34 metros de altura, não é? Eu saio aqui da cota 6 e vou para 40. Então, eu preciso vencer 34 metros de altura. E tenho que vencer mais 12 metros de perda de carga. Então, eu preciso que a bomba me forneça, no mínimo, 46 MCA de pressão. Tá certo? Precisa me fornecer essa pressão e essa vazão. Então, com base nisso, gente, você já tem ideia de qual bomba escolher. Ó, eu preciso de uma bomba que me forneça 46,3 MCA de pressão e uma vazão de 43,2 metros cúbicos por hora. Tá? Com base nisso, você vai nos fabricantes e vê qual fabricante te fornece uma bomba nessas condições. Tá certo? A curva característica da tubulação, gente. Vamos aqui calcular a curva característica da tubulação. Não falei que a curva característica da tubulação é a altura manométrica, que é igual a altura geométrica, multiplica o K da vazão elevada ao coeficiente. Né? Esse coeficiente aqui é 1,85, tá certo? Que é o coeficiente da equação de Hazen-Williams. Porque se vocês usassem outra equação, esse coeficiente seria diferente. Tá? Não sei se vocês vão lembrar agora, quando eu falei das equações de perda de carga, eu falei que existia mais de 5 equações. Então, se você usasse uma outra equação, você teria que usar o outro valor aqui. Mas como a gente usa Hazen-Williams, o coeficiente da vazão é 1,85. Beleza? Ó, a altura geométrica é 34, tá certo? A vazão
elevada a 1,85. Qual que é a altura manométrica que eu tenho da bomba que eu preciso? 46,3. De onde eu tirei isso, gente? Tá aqui, ó. A altura manométrica da bomba, 46,3. E a vazão, 43,2. Então, ó, altura manométrica 46,3 e vou substituir a vazão aqui de 43,2, tá? Aqui a vazão em metros cúbicos por hora. Então, o que eu faço? Passo esse 34 para cá, diminuindo, tá certo? E elevo 43,2 elevado a 1,85. Então, fica 1060,83 vezes K igual a 46,3 menos 34. Resolvendo isso, fica 12,3 dividido por 1060,83. Eu acho que o valor de K é igual a 0,0116. Então, essa é a equação da curva característica da tubulação. Tá certo? Então, gente, quando eu escolher a bomba, eu vou traçar a curva característica da tubulação com essa equação aqui, ó. Essa equação. Eu jogo os valores de vazão e traço o gráfico. Pô, professor, como é que eu faço isso? Aqui, ó, gente. Tá aqui a equação, não é? A gente acabou de achar. 34, o valor de K, a vazão elevada a 1,85. Ó, quando a vazão é zero, né? Quando o Q aqui é zero. Se o Q é zero, a altura manométrica é igual a 34. Aqui, ó, 0, 34. Tem um ponto. Com a vazão igual a 5, pego a vazão, eleva a 1,85, multiplico por 0,0116 e somo mais 34. Daqui, ó, 34,23. E vou jogando vários pontos aqui, ó, tá certo? Tá aqui, ó, para cada valor de vazão, eu tenho diferentes valores de altura manométrica. Correto? Aqui está minha curva característica da tubulação. Tá? Então, essa curva, gente, eu ploto ela na curva característica da bomba, dependendo da bomba que eu escolher. Tá? Mais para frente a gente vai fazer isso, colocando lá na bomba para vocês observar. Mas aqui eu só fiz mostrando para vocês como se obtém a curva característica da tubulação. Professor, não entendi. Pessoal, o que vocês vão fazer? Usando a equação, tá aqui, ó, da altura manométrica, é igual a altura geométrica e K, esquece esse M, né? É 1 elevado a 85. Vocês consideram o quê? A altura geométrica vocês vão ter, não é? Você não sabe de onde você vai tirar a água até onde você vai levar? Então, esse valor é conhecido, tá? O que mais? Você não sabe qual a altura manométrica da bomba? Sei, você calcula. Foi o que a gente fez aqui, ó. O que a gente fez aqui foi calcular a altura manométrica que a bomba precisa. E você não sabe a vazão que sua bomba precisa? Você também sabe, tá certo? Então, com base nisso, você só substitui esses valores para achar K. Achando os valores de K, você acha a equação. Tá bom? Mas se não entendeu, não preocupa não que a gente vai ver mais exercícios para frente. E outra coisa, tá, gente? Qualquer coisa, vocês vão mandar e-mail, se for o caso a gente entra online, tá? Para tirar dúvida, tá certo? Vamos fazer aqui um outro exercício do cálculo de altura manométrica. Ó, a bomba vai estar localizada na cota de 100. Um reservatório vai estar a 106 metros de altura. Ou seja, essa bomba é de que tipo, gente? Afogada ou não afogada? Essa aqui é uma bomba afogada. Por quê? A cota da água está acima da cota da bomba, né? Ou seja, aqui não entra ar. É a melhor maneira da bomba se trabalhar, correto? E queremos levar a água para uma cota de 168, tá certo? O diâmetro da sucção é 200 milímetros, comprimento de 300 metros. O do recalque é 150 e o comprimento do recalque é 838 metros, tá? Professor, de onde eu tiro isso aqui? O diâmetro do recalque você calcula, né? Lá na aula passada eu ensinei para vocês que o diâmetro era o quê? Era a raiz de 4 vezes a vazão dividido por π vezes a velocidade. Então essa velocidade a gente considera um valor menor que 2,5. A vazão você sabe, tá certo? Você acha o diâmetro. Achou o diâmetro do recalque? Considera o da sucção superior ao
do recalque, tá certo? O comprimento, gente, isso aqui no mapa, você sabe de onde você vai colocar a bomba e aonde você vai levar a água. Então, se você sabe aí qual que é a distância que vai percorrer. A vazão aqui, no caso, é de 20 litros por segundo. Vou usar um aço galvanizado, tá certo? Então, vamos calcular aí qual que vai ser a minha altura geométrica. Pessoal, eu já falei que a altura geométrica é a distância, a altura, né, o desnível do nível da água até onde a gente vai levar. Tá certo? Então, seria aqui, ó, 168 menos 106. Né? Porque a água está nesse nível e vou mandar para cá. Tá? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 62 metros. Vamos ver? Ó, a minha altura de recalque, se você olhar por isso aqui, gente, vai dar 68. Por quê? A bomba está na cota de 100 e vai mandar para de 68, correto? Então, eu tenho 68 metros de altura. A minha sucção, ela está abaixo, tá certo? Ou seja, está na cota de 100, né? A água está na cota de 106 e a sucção, a bomba vai estar na 100. Ou seja, está 6 metros abaixo, por isso esse negativo. Tá certo? Por quê, gente? Eu não falei com vocês que coluna de água gera pressão? Ou seja, aqui eu ganho pressão também. A bomba ganha pressão, porque eu tenho 6 metros de altura de água. Essa água está empurrando aqui água para dentro com 6 MCA de pressão. Tá? Então, se você pegar e fizer isso, vai ficar 68 menos 6. Fica 62 metros. Tá? Ou, igual eu falei com vocês, gente. Se você já pegar o desnível aqui, ó, de 106, que é onde está a água, até onde você quer levar, fica 168 menos 106, que dá os 62 metros. Beleza? Então, vamos lá, calculando as perdas de carga. Aqui a gente vai considerar a perda de carga localizada, tá certo? Então, eu tenho a perda de carga no recalque, perda de carga na sucção e a perda de carga localizada. Vamos lá, ó, a perda de carga no recalque, 10,641. A vazão é 20 litros por segundo, passando para metros cúbicos por segundo, tá certo? O C é 130 e o diâmetro é 150, tá aqui, ó. E o comprimento 838. Eu vou ter uma perda de carga de 8,31, correto? Para sucção, tá aqui, ó. 10,641, a vazão é a mesma, tá? Em metros cúbicos por segundo, cuidado com a unidade. O C é 130 e o diâmetro da sucção é 200, tá? O comprimento é só 30 metros, dá 0,07, tá certo? Então, a perda de carga distribuída vai ser 8,11 mais 0,07. E a localizada, gente? Ó, eu falei com vocês que a localizada é de 3 a 5% dessa perda de carga distribuída, tá certo? Então, eu considerei aqui 4% de 8,18. Deu 0,33, tá? Então, 0,33 eu considerei como a perda de carga localizada. Se eu não quiser fazer isso, gente, o que eu faço? Vocês fazem lá igual vocês fizeram na aula de perda de carga localizada. Vocês pegam cada peça equivalente e transformam ela em comprimento, correto? Então, aqui eu tenho a perda de carga localizada. Qual que vai ser minha perda de carga total? Né? Vai ser 8,18 mais 0,33, tá? E a altura manométrica vai ser o que, gente? O que é a altura manométrica? Vai ser o desnível que eu tenho que vencer, que é 62 metros, vocês não concordam? Essa água tem que sair daqui, dessa cota de 106 até a cota de 168, eu tenho que vencer 62 metros. Eu tenho que vencer 8,18 metros de perda de carga, mais 0,33 de perda de carga localizada. Ou seja, a minha bomba precisa me fornecer no mínimo aí 70,50 MCA. Tá certo? Então, gente, aí você já sabe. Você já não sabe a vazão? Esse aqui já é outro exercício. Você não sabe a vazão? A sua vazão está aqui, ó, 20 litros por segundo. Você não sabe a altura manométrica? 70,51. Correto? Então, com base nisso, você vai escolher qual vai ser a bomba que vai
te atender, tá certo? Porque é uma bomba que vai precisar de uma potência aí considerável, porque é uma altura manométrica, é uma pressão considerável, tá bom? Vamos lá para mais outro exercício. Tem aqui a altura da água a 125, a bomba vai ser instalada a 128 e o reservatório vai estar a 162. Ou reservatório, ou vamos dizer que aqui vai ser uma área irrigada, tá certo? Ou tanque de criação de peixe, correto? O comprimento da sucção é de 15 metros, o comprimento do recalque 650. Tudo isso aí, gente, você obtém no mapa, né? Sabendo aonde que você vai instalar, correto? No caso, vou colocar um PVC mais rígido com C de 140. A vazão é de 50 litros por segundo. E aqui, gente, ele vai trabalhar 24 horas por dia, ou seja, vai ser um funcionamento contínuo, tá? Então, o que nós temos? Uma altura de sucção de 3 metros e uma altura de recalque de 34, ou seja, 162 menos 128 dá 34 metros. E de 128 para 125 eu tenho 3 metros. Então, o meu desnível total é de 37 metros. Né? É só eu pegar 162 menos 125. Tá certo? Só que aqui, gente, eu não calculei o diâmetro do recalque nem o diâmetro da sucção. Vamos calcular. Aqui, ó, pelo método da velocidade. Vamos considerar a velocidade de 1,50 metros por segundo. Tá certo? Nos outros exercícios eu já tinha dado, tá? Mas quando você for fazer o seu projeto, ninguém vai dar o diâmetro. Você que vai dimensionar o diâmetro, correto? Então, ó, 4 vezes a vazão, né? 4 vezes a vazão, tá? Vazão aqui em metros cúbicos por segundo. Eu falei que a vazão é 50 litros por segundo, tá? Dividido por π a velocidade. Acho 0,206 metros, que é igual a 206 milímetros. Tá? Então, vou considerar, né, o diâmetro do recalque de 200 milímetros e o da sucção, o comercial superior. Lembrando, né, gente, o diâmetro da sucção, a gente só considera o diâmetro superior. Tá? Então, você não precisa nem calcular. Você calcula o do recalque e considera o da sucção superior. Então, vamos verificar a velocidade de cada um aqui, ó. Se eu calcular a velocidade, isso aqui você não precisa fazer, tá, gente? Só estou fazendo aqui só para questão didática, né? Se eu colocar aqui, pegar essa equação e colocar em função da velocidade, seria isso aqui, ó, tá certo? Então, 4 vezes a vazão, multiplica π vezes o diâmetro ao quadrado. Eu acho uma velocidade de 1,59 metros por segundo, né? Essa velocidade é menor que 2,5 metros por segundo, tá ok? Tá? Vamos ver na sucção. Ó, a sucção é a mesma vazão, só que o diâmetro aqui é de 250, tá? Eu tenho uma velocidade de 1,02. E na sucção nós temos uma velocidade menor que 1,5 metro, né? Nós queremos uma velocidade menor que 1,5 metros por segundo. Então, é menor que 1,5, tá ok. Tá certo? Então, os diâmetros vão ser de 200 e 250 milímetros. Beleza? Então, tá tudo ok. Vamos então dar prosseguimento. Vamos calcular a perda de carga. Perda de carga no recalque. Tá aqui, ó, 10,641. A vazão, que é 50 litros por segundo, passei para metros cúbicos por segundo. O C é 140, é um PVC mais rígido. E o diâmetro é de 200 milímetros. O comprimento é de 650 metros. Tem aqui 7,36 metros de perda de carga no recalque. Na sucção, né? Tá aqui, ó. A vazão é a mesma, o C é o mesmo e o diâmetro é 250. Pessoal, muito cuidado, tá? Às vezes eu vejo todo mundo errando em prova, em trabalho. É isso. Quando você calcula a perda de carga na sucção, você usa o diâmetro da sucção. Porque aí vem os inocentes, vem e coloca o mesmo diâmetro do recalque, tá certo? Às vezes também, gente, tem gente que usa um material diferente na sucção. Usa o que a gente chama ali um mangote, que é uma mangueira mais flexível, né? Então, se você usa um material diferente, o C também muda, correto?
Então aqui eu tenho um comprimento de 15, tem a perda de carga aqui na sucção de 0,06, tá? E vocês vão perceber, gente, que a perda de carga na sucção geralmente é bem baixa, tá? É para evitar um fenômeno de cavitação que a gente vai ver aí nas aulas mais para frente. Vamos aí continuar. Calcular a altura manométrica. O que é a altura manométrica? Vai ser a altura geométrica, que é a altura de sucção mais o recalque, mais as perdas de carga na sucção no recalque e a perda de carga localizada. Ó, perda de carga localizada vai ser o quê? Eu considerei 4% da soma da perda de carga, que é 7,36 mais 0,06, que aí dá 7,42. 4% disso, né, é só multiplicar 7,42 e dividir por 100, dá 0,30. Tá certo? Fazendo o somatório, eu vou ter aqui, ó, a altura geométrica, que é 34, de onde eu tirei? Tá aqui, ó, altura geométrica, ó. Sai daqui, ó, 125 e vou aqui, ó, para 162. Então tá aqui a altura de recalque, 34, mais 3 a altura de sucção, né? A altura geométrica aqui, gente, só corrigindo, ela é 37, que é a soma do recalque mais a soma da sucção. 34 mais 3, tá? A perda de carga do recalque, a perda de carga na sucção, mais a perda de carga localizada. Então aqui eu preciso de uma bomba que me forneça 44,72 MCA, tá certo? De perda de carga. Beleza? Então, tranquilo, gente. Mais um exercício aí, gente, para ficar fixado na cabeça de vocês. Que é o mesmo exercício passado, só que agora eu vou trabalhar com um turno de 14 horas. O que eu vou mudar, gente? Só vou mudar o cálculo do diâmetro. Eu vou usar a fórmula da BNT. A BNT tem a fórmula para regime intermitente, tá certo? Então, a fórmula do regime intermitente é essa aqui, ó. No caso, o T é a jornada de trabalho, que é 14 horas, e dividido por 24 horas por dia. Tá certo? Elevado a 25 raiz da vazão, que a vazão está aqui, ó, em metros cúbicos por segundo. Nessas condições, gente, eu tenho para a fórmula da ABNT 254 milímetros, né? Vou considerar aqui, então, o diâmetro no recalque de 250 milímetros e um na sucção vai ser de 300 milímetros. Correto? Vamos verificar a velocidade. Ó, velocidade no recalque. Considerando a velocidade de recalque, dá 1,02 metros por segundo, né? Menor que 2,5. E na sucção, considerando um diâmetro de 300 milímetros, eu tenho a velocidade de 0,7, tá? Menor que 1,5. Professor, eu poderia usar os diâmetros que a gente calculou do exercício passado? Sem problema nenhum, gente. Pode calcular sem problema, tá? E aí o que vai alterar aqui, gente, é a mesma coisa. Vai ser o mesmo diâmetro, vai ser o diâmetro, só mudou o diâmetro aqui. Mas é a mesma vazão, o mesmo comprimento, tá? Então aqui resolvendo, ó, eu tenho uma perda de carga menor no recalque, uma perda de carga menor na sucção. Consequentemente, a perda de carga localizada também aqui é menor. Coloquei 4% de 2,5, tá? Então aqui a altura manométrica da bomba vai ser de 39,6 MCA, né? E a vazão da bomba que eu preciso é de 50 litros por segundo, que é igual a 180 metros cúbicos por hora. Então, com base nisso, gente, eu calculo, né? Eu procuro uma bomba que me forneça essas duas condições, 39,6 ou 180 metros cúbicos por hora, tá certo? Só ver aqui o tempo. Bora lá. Agora vamos, gente, calcular a potência hidráulica e mecânica, né, comercial. A elétrica aqui eu não vou utilizar, tá certo? Utilizando dados do exemplo passado, né? Uma vazão de 50 litros por segundo e altura manométrica de 39,5. Vou considerar um rendimento da bomba de 63,5, tá? Deixa eu só tirar isso aqui, ó.
Beleza. Ó, pessoal, o que é potência hidráulica? Né? É a potência que a bomba vai fornecer para a água, ou seja, a energia que a água vai precisar. Tá? Como eu calculo? Né? Essa potência vai ser o quê? O peso específico da água multiplicado pela vazão, pela altura manométrica, dividido por 75. Dividir 75 é só para passar isso para CV, cavalo-vapor. Então, eu tenho aqui 1.000 kg-força por metro cúbico. A vazão é 50 litros por segundo, que a gente passa aqui para metros cúbicos por segundo. E a altura manométrica em MCA. Resolvendo isso aí, gente, eu preciso que a potência hidráulica que a bomba vai fornecer é 26,33. Tá? Mas, pessoal, geralmente a gente não calcula essa potência, não. Tá? Isso aqui eu só estou fazendo por causa de exercício. Geralmente a potência que a gente vai escolher, que a gente vai querer, é essa potência aqui, ó, essa potência mecânica. Né? Por quê? A água precisa de 26,33. Então, você concorda comigo que o motor vai fornecer no mínimo 26,33? Né? Eu preciso que o motor forneça aqui 26,33. Só o que acontece, gente? A bomba, ela não é 100% eficiente, ela vai perder parte da energia dela aqui, por atrito, por calor, correto? Então, eu vou precisar de uma potência mecânica aqui maior, tá? Então, como é que eu faço, gente? É só pegar a potência hidráulica dividido pela eficiência da bomba. Tá? Então, eu falei que a eficiência era de 63,5. Pô, professor, como é que eu vou saber a eficiência da bomba? Lá nas curvas características da bomba, tinha a eficiência, né? Então, se eu pegar aqui, ó, 26,33, sabendo que a bomba tem a eficiência de 63,5%, eu vou precisar que o motor tenha uma potência de 41,46 CVs. Tá certo? Então, esse motor, a potência mecânica, seria de 41,46 CVs. Mas o que acontece, gente? Eu vou considerar uma folga aqui, no caso de 15% ou 10%, aqui no exercício eu considerei 15%, porque o que acontece? Porque às vezes quando a bomba requer mais potência, você tem uma folga, né? Senão o motor pode começar a trabalhar muito no limite, tá certo? Então aqui eu considerei uma folga de 15%. Tá? O que eu peguei? Peguei a potência dele, 41,46, multipliquei aqui, 41,46 vezes 0,15, que é 15%. Então dá 47,7. Tá? Então essa seria a potência do motor que eu precisaria, um motor de 47 CVs. Só que se você for comprar um motor de 47 CV, você vai verificar que não existe um motor de 47 CVs. Existe um motor de 50 cavalos, que é o valor comercial. Tá certo? Então é isso, né? Você usaria ali uma potência do motor de 40, tá? E aí você teria uma folga. Por que é bom ter uma folga, gente? Porque o que acontece? Às vezes você dimensiona para uma determinada vazão e às vezes você aumenta essa vazão mais para frente. Ou seja, se aumentar a vazão, você vai aumentar a demanda de energia pela bomba, tá certo? Outra coisa, vamos dizer que você colocou lá um aço ou ferro fundido na sua tubulação. Com o tempo, aquele material desgasta. O que acontece com a perda de carga? Você acha que vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Então, a bomba vai precisar fornecer mais pressão, tá certo? Então, se ela fornece mais pressão, ela vai exigir mais do motor. Por isso, a importância da gente considerar uma folga aqui no seu sistema, tá certo? Então, gente, essa aula aqui é só. E aí, na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre o ponto de trabalho na bomba, né? A gente vai pegar e ver como a gente vai achar esse ponto de trabalho. Eu já tinha mostrado para vocês que vai ser na junção da curva da bomba com a curva da tubulação. E aí a gente vai ver como que vai ser isso aí na prática, tá certo, gente? Até a próxima aula.